Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado, Arthur. Que bom, irmãos. Graça e paz. É bom nós estarmos aqui para podermos realizar as profissões de fé, que esse é um dos momentos mais importantes da igreja, quando nós ouvimos aquilo que os irmãos que participam, os nossos filhos, aqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho, na forma em que nós pregamos, e há uma resposta. Então, isso é muito bom, e nós louvamos a Deus. E declaramos a igreja em assembleia para ouvirmos as profissões de fé. A irmã Deise, a diaconisa Deise, já está a postos. Muito obrigado, irmã Deise. E eu quero convidar, então, aqueles que vão dar as suas profissões de fé, que venham aqui para frente, por favor. São quantos? São esses todos? 9. Então, para não cansar muitos irmãos, sentem aqui no primeiro banco, aqui no primeiro banco aqui, por favor. Todos que vão dar as suas profissões de fé, sentem aqui no primeiro banco. Quando eu for chamando, aí, o irmão Anderson, à medida que eu for chamando, o irmão pega aqui a folhinha e leva para a irmã Deise. Tá bom, Anderson? A irmã Deise também vai ajudar a irmã Deise aí. Então, vamos começar. Então, vou pegar aqui as duas irmãs. A Thaís. São 3? Rapaz. Bênção, hein? Que bênção. Vamos, a Thaís, a Karen e a Kathleen. Falei certo? Então, por favor, venham aqui à frente. Eu acho que eu vou precisar de cola aqui. Thaís, Karen e Kathleen. Vamos aproveitar aqui para utilizar na profissão de fé as 3 irmãs aqui, por ordem de nascimento. A mais baixinha? Mais à frente, por favor, aqui, irmãos. Papai e mamãe, fiquem de pé. Marcelo e Andréia, né? Eu acho que, quando eu fui lá a primeira vez, vocês não tinham nenhuma das 3 ainda, né? Irmãos, é um prazer ver o casal aí aqui e as filhas. E nós os conhecemos, eles vieram para cá já casados, né? Ainda soltos. Casaram aqui. Eu que fiz o casamento? Cara, o negócio está ficando estreito, né? Vai ficando estreito. Vai ficando estreito. Está ficando velho mesmo, né? E aí, estivemos acompanhando o nascimento das meninas, as lutas. Oramos muito por Andréia, na convalescência de um dos partos, e hoje está aqui, eu fico muito feliz. Deus abençoe aí, viu, Marcelo e Andréia? Obrigado. Vamos começar com a Karen. Thaís. Thaís, compartilha conosco como é que foi a sua experiência de conversão, quantos anos você está? Estou com 17 anos. Tá. Olha, olhando para as câmeras. Tá. Não, a minha experiência foi quando eu estava aqui em 2011, assistindo a peça Mostre as Suas Mãos, né? Que eu senti que realmente eu devia aceitar. Eu já crescia num lar evangélico, então já tinha todas as bases, só tinha que aceitar mesmo, né? Ter a convicção. Amém. E, Thaís, você, então, tomou naquele dia a sua decisão. Alguma coisa mudou na sua vida? Você disse, eu nasci num lar evangélico, crescida, tenho as bases, mas você sente que alguma coisa mudou? Você é uma moça que busca o Senhor, fala de Jesus, ora, tem respostas de oração? Mudou assim, mudou na felicidade, paz. Isso. Paz e confiança. Felicidade, paz e confiança. Obrigado, Rodrigo. Felicidade, paz e confiança. Quer dizer, isso aumentou na sua vida depois que você aceitou a Jesus. E seus pais notaram essa diferença na sua vida? Com certeza. E se eu perguntar às suas irmãs também? Pode. E briga? Briga diminuiu. Mas... Não acabou, né? Não. Tá bom. Meus irmãos, aqui está a Thaís. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Thaís? Thaís, qual é o versículo da Bíblia que você mais gosta? Salmos 30, versículo 5. Salmo 30, verso 5. Isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, que bem. Você já levou alguém a Cristo? Já evangelizou alguém? Já.
E está aqui na igreja? Como é que é? Não, não aqui. Quem é? É um rapaz? É. Ué, por quê? Não tem problema, moça? Não deve evangelizar rapaz? Ué, interessante, né? Colega de escola? Não. O pai e a mãe sabem dessa história? Sabe? Aqui não é um lugar de assustar pai e mãe, né? Aqui é um lugar de falar da bênção do Senhor. É, verdade. E ele aceitou o evangelho? Aceitou. Glória a Deus. E como é que é? Acabou a história lá com ele? Acabou. Acabou a história lá com ele. Não chegou nem no gabinete do pastor, né? Qual é a vontade dos irmãos? Vamos batizar a Thaís, irmãos? Se estão favoráveis, levantem uma de suas mãos, contrários, o mesmo sinal. Não usar, Thaís. Parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe. Pode sentar, querida. Quem é agora? A Karen. Quantos anos você tem, Karen? Eu tenho 16. 16. Pertinho dela? Pertinho. É mesmo? Como é que é essa história, hein? Da conversão. É. Como é que foi a história da conversão? Foi a mesma situação. Em 2011, estava no culto. Aí foi na peça Mostra-me Tuas Mãos. Que aí eu senti no meu coração que eu precisava aceitar Cristo. Eu sentia certeza que eu precisava aceitar. Que bom. E também mudou felicidade, confiança? Paz, tranquilidade. Vocês combinaram isso tudo, é? Pior que não. Pior que não, né? Amém. E você tem um versículo que você gosta, assim? Salmo 30, verso 5. Não, 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém. E você já teve algum livramento da parte de Deus? Que você se lembre, assim, queira compartilhar conosco? Que lembre. Por que esse versículo fala no seu coração? Essa é a sua história, você está na rede nacional. Por que você gosta dele? Porque é um versículo bonito ou porque ele fala ao seu coração? O anjo do Senhor acampa ao redor. Não, porque toca no meu coração. Isso. Você quer dizer que é uma realidade que você vive, não é isso? Sim. Você confia no Senhor, você sabe do Senhor que Ele vai estar sempre com você. Amém? Amém. Você está com 16 anos. Quando você tiver uma coroa de 26 anos, daqui a 10 anos, você ainda vai estar crente ou não? Vou estar crente, com certeza. Amém, com certeza. Irmãos, não vão apertar muito não, que senão espreme aqui. A Thaís essa não é a Thaís, essa é a Karen. Ela está um pouquinho nervosa, não é isso, Karen? Tô nervosa. É isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta a ela? Não? Ninguém? Qual é a vontade dos irmãos? Vocês creem que ela é crente mesmo? Vamos batizá-la? Amém? Mamãe e papai? Amém. Deus abençoe, viu, querida? Obrigado. Agora vem a Kathleen. Isso. O que é isso aqui, Kathleen? É cola? Não, tá resfriada. Ah, está resfriado. Quantos anos você tem? 16 também? 12. 12 anos? Rapaz. Olhando lá para... Conta a sua história. Quando é que você... Foi em 2011 também, na peça? Foi esse ano, Foi quando eu estava em casa, eu estava muito doente. Aí eu senti que faltava alguma coisa em mim, que eu devia aceitar Jesus. Aí depois de um tempo, depois de uma semana assim, passou. Aí eu estava aqui na igreja, eu senti de novo essa coisa e essa paz no meu coração. Aí eu aceitei Jesus e fui para a classe de batismo e... Está aqui. E você aceitou Jesus aonde? Aqui, no culto, na reunião dos adolescentes? Como é que foi isso? No culto da igreja. Interessante, né, irmãos? Quer dizer que você estava doente em casa e você estava com medo de morrer. Aí você sentiu que faltava alguma coisa, você não queria morrer sem ter aceitado a Jesus. É isso? Eu já tinha Jesus como meu Senhor e Salvador, só que não tinha definido isso ainda para mim, para todo mundo. Irmãos, olha, isso é uma coisa muito legal, porque os nossos filhos crescem na igreja, né? E é muito difícil perguntar para os nossos filhos, quando é que você teve a decisão? Porque eles nasceram e criados na igreja, né? Então eles aceitam a Jesus.
Desde lá no berçário. No berçário, as tias pregam o evangelho para as crianças. Depois vão para o IBCA Kids e os tios pregam o evangelho. Vem, então, vindo. Então, os nossos filhos crescem, os pais em casa e tal. Mas há um dia que ele tem que professar a sua fé. E a Kathleen está dizendo isso. Um dia eu estava em casa, estava doente, e eu percebi que eu precisava dizer para Jesus que eu tenho como meu Senhor e Salvador. Foi isso, Kathleen? E você crê nisso mesmo de fato? Você é uma menina salva? Você dá testemunho de Jesus na escola, alguma coisa assim? Já falou para Jesus de alguém? Já. Para quem? Para minhas amigas, eu falo sempre que o caminho que deve... Eu falo sempre para minhas amigas o caminho que a gente deve seguir, os mandamentos, essas coisas que a gente deve fazer mesmo. Essas coisas. Quando ela fala essas coisas, os irmãos entendem, né? Então eles entendem, estão na tua sintonia aí também. Salmo 30.5, Salmo 37, verso 5 também? 34, 7. 34, 7 e o seu. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que legal, né, irmão? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Kathleen? Se não, qual é a vontade dos irmãos? Os que são favoráveis, levantem uma de suas mãos. Kathleen, domingo eu vou mandar esquentar água para você, tá bom, querida? Tá bom, Deus abençoe. Eu não sei o nome, é Bárbara e Beatriz. Papai conduz aí. Eita ferro, agora. Quem que vai dar a profissão de fé? O Anderson? Obrigado, Anderson. Vamos começar com a Beatriz? Hein? Ih, rapaz, é o pai que vai dar a profissão de fé. Beatriz, conta pra gente como é que você aceitou Jesus, como é que é a sua experiência. Eu sempre estive na igreja, né? Nasci na igreja. Mas eu aceitei a Jesus mesmo quando a Marilene Vieira estava aqui na igreja, em 2009. Que bom, né? A Marilene Vieira tem um jeito assim muito legal de falar com a gente. E ela contou aquela história, ela veio vestida, né, de uma boneca, e aquilo falou ao seu coração. Foi. Qual foi o presente que você ganhou do seu pai que você gostou mais? A viagem para Disney. Quantos anos você estava fazendo? 15. 15 anos. Aí você ganhou uma viagem do pai, né? Que bom. Qual foi o presente que Deus deu para você, Bárbara? Eu acho que foi assim, no início desse ano que eu decidi mesmo me batizar. Então, o presente maior é a salvação em Cristo Jesus, né? E você acredita nisso? Você já tomou essa decisão mesmo ao lado de Jesus, naquele dia com a Marilene Vieira. E o que mudou de lá para cá? Eu acho que a minha fé aumentou mais. Sua fé A aumentou. confiança. Sua fé, sua confiança. E você é uma menina crente hoje? Sim. Amém. Glória a Deus. Bom, João 3,16 não vale, Salmo 35 não vale, Salmo 34.7 não vale, e o teu? Salmos 4:8. Salmo 4:8. Em paz me deito e me durmo, pois só o Senhor Me faz descansar em me segurança. faz descansar em segurança. Amém. Que bênção, né, Pai? Paz me deito e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em confiança. É tão bom sabermos que podemos crer no Senhor. Não é verdade, Beatriz? Amém. Não precisa chorar mais, não. O pastor vai parar. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Qual é a vontade dos irmãos? Deus abençoe. Amém. Fica aí, papai, segurando aí. Você é a Bárbara. Olhando para as câmeras, Bárbara, diga para a gente. Quando foi que você aceitou Jesus? Marilene Vieira? Também. É mesmo, né? Como é que foi isso? Foi uma experiência boa.
É? O que você sentiu naquele momento? Eu não sei exatamente dizer que faz bastante tempo, mas eu acho que Deus tocando no meu coração, assim, foi o que eu senti. Você sentiu naquele momento que o Senhor estava falando com você e que você tinha que responder a Ele, aquele apelo que estava sendo feito, é isso? E você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é isso? E o que mudou daí? Mudou, eu acho que o meu comportamento, e agora eu também tenho mais fé em Deus. Antes estava assim, né, que eu era muito novinha, mas agora... Você já é uma coroa, né? Não, coroa não. Quantos você tem? 14. 14, naquela época você era novinha, né? Agora você tem 14 anos, né? De fato... Né? E aí você percebe que a sua fé aumentou, não é verdade? E você tem falado de Jesus, como é que tem sido a sua experiência com os seus amigos, seus colegas? Sim, não é todo dia, mas tem vezes que está reunido assim meus colegas lá, aí entra assim no assunto que a gente começa a falar. Aí eu vou contando, aí tem uns que dizem que não, mas que eu não acredito, mas eu não deixo isso me abalar, por causa que eu tenho fé em Deus. Exatamente, aí você começa a compartilhar Sim. a sua fé, né? Isso é importante, porque nós lidamos com pessoas que não têm a mesma fé que a gente. E a gente tem que saber que o nosso estilo de vida é que vai impactá-los, né? A fé, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, não é isso? Qual o palavrão que você gosta mais de falar? Nenhum. Amém. Por quê? Por causa que não é da vontade de Deus, né? A gente ficar falando palavrão. É mesmo? Olha aí, irmão, você sabia disso? Né? Quando você tropeça, o que você faz? O que eu faço? Hein? Eu levanto, né? Fica muito zangada, né? Fica muito zangada, né? Porque tropeçou e tal. Às vezes eu rio assim de mim mesmo, sabe? Tem crente que tropeça E solta logo palavra. e fala glória a Deus, aleluia, né? Crente mais espiritual. Mas eu estou falando isso contigo porque, na realidade, o tropeçar significa que na vida nós temos os acidentes, né? As coisas que acontecem. E aí é que a gente demonstra a nossa fé. Aí é que a gente demonstra que o Espírito Santo de Deus está atuando na nossa vida, não é verdade? Vocês são todas duas são muito jovens, vão ter uma vida inteira para compartilhar da sua fé. E isso é bom, né? Muito bem. Salmo 4, verso 8. E o teu, é o verso 9? Não. Meu Salmos 1,6. 1,6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Perecerá, conduz à ruína. Que isso seja o modo condutor da sua existência. Você se lembre sempre disso. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beatriz? Bárbara. Beatriz não, né? Beatriz já passou, né, Beatriz? A Bárbara, alguém quer fazer? Se não, qual é a vontade dos irmãos? Que Deus abençoe. Muito bom. Pai, você está liberado, viu? Irmão, vamos pegar agora a Isabela e Cristina. Né? E a Juliana, é isso? Tá bom. Isabela e Cristina e a Juliana. Muito bem, Janais. Aí. Pega para cá, Isabelle. Vamos lá. Respira comigo, vamos lá. Isabelle, quantos anos você tem? 12. 12. Quando você chegou aqui, como é que foi? Quem te trouxe para cá, para a igreja? Bom, no começo de tudo foi meu pai que me trouxe aqui, porque... Cadê o seu pai? Meu pai está ali, né? minha mãe. Meu pai me trouxe aqui por um devido acontecimento, que ele separou da minha mãe, aí ele começou a morar aqui em Marechal Hermes, junto com a minha tia. Aí a gente ficou afastado um pouco da igreja e começamos a frequentar aqui. Aí eu falei com ele que tinha gostado e tal, aí a gente ficou por aqui mesmo. Então você veio para cá. É isso aí, entendi. Aí seu pai acertou a história, né? Está comendo, sua tia também, tudo bem. E quando é que você entendeu que era importante você aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque
eu comecei a sentir uma falta dentro de mim, um aperto, assim, que faltava alguma coisa. Aí eu procurei seguir mais a Deus, conhecer mais sobre Ele e tal. Isso. Amém. E você se lembra de algum momento em que, aqui no culto, nos adolescentes, no IBC Kids, você ouviu uma mensagem que dizia assim, olha, realmente esse é o caminho que eu preciso seguir na vida? Teve algum momento disso? Teve, foi um momento aqui no culto mesmo à noite e um no culto dos Dogmas, em que aqui pediu para quem precisava de alguma oração. Aí eu vim aqui na frente e nos cultos dos Dogmas também. Aí eu pedi oração sobre a minha família, porque a minha família não é, assim, metade dela não é da igreja. São em crente, aí toca música, assim, que não é de Deus, não vai à igreja. Então você tem uma batalhazinha aí para travar, né? Aí você veio à frente para pedir oração e nesses momentos você percebeu que Deus estava tocando na sua vida e que você precisava entregar o seu coração para Jesus. Amém. Você já teve alguma experiência de oração, resposta de oração na sua vida? Sim, quando meu pai e a minha mãe se separaram, eu fiquei muito triste e pedi para Deus que fizesse eles voltarem de novo. E Ele me deu uma resposta. Eles voltaram. É mesmo? Olha aí, ó. Tá vendo ali, né? Tua oração é forte, né? Aleluia! Que bênção. E aí? Foi bom isso? O que você percebeu? Que Deus ouve a sua oração. Você vai levar isso para a sua vida? Amanhã, quando você tiver um problema maior, sério também, o que você vai fazer? Vou orar. Vai orar, né? Vai buscar o Senhor. Amém. Bom, nós já ouvimos aqui, diz para mim, quais foram os versículos que a gente já ouviu até agora? Que maldade, né, irmão? Então diz o seu. Qual é o seu? É o João 3,16. É mesmo, João 3,16. Então fale em outra versão. Como é que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você está incluído nisso? Amém. Irmãos, olha aí, que joia, né? 12 anos, mais madura, com experiência, com sofrimento, com dores. Vocês viram o momento que ela disse assim? Sabe, havia alguma coisa em mim que eu não sabia o que era. A gente sabe o que era. As pessoas estão vivendo seus problemas, os seus desafios pessoais. E é tão bom quando a gente pode recorrer ao Senhor, né? Porque Ele, ó, nos ouve. E o Senhor diz que um coração aflito, Ele não rejeita, Ele vem ao alcance. Está aqui a Isabela contando para a gente seu testemunho de vida, seu testemunho de conversão. Alguém quer fazer alguma pergunta a ela? Papai e mamãe, o que vocês acham? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Samuel, ele é filho, a família toda de missionários, e o Gone Janite, é um homem que tem uma linhagem do Senhor, um DNA do Senhor, e não podia ser diferente com a filha dele. Qual é a vontade dos irmãos? Amém. Deus te abençoe, Isabela. São favoráveis, levantem uma de suas mãos. Obrigado. Os contrários, meu sinal. Pode sentar, querida. Juliana, vamos lá, Juliana. Conta pra gente, como é que é a sua experiência? Quantos anos você tem, Juliana? 17. 17 anos. Puxa, pelo menos, agora saímos das casas dos 12, né? Mas 17 anos só agora? Por que não veio aos 12 anos? Olha, eu aceitei pela primeira vez há 4 anos atrás. Então, você tinha 13. E na festa dos tabernáculos que eu aceitei, um tio meu me chamou. E durante a pregação, eu louvou, eu chorava muito, e eu quis aceitar esse dia. E depois disso, eu me afastei um pouco, aí esse ano eu voltei. Como é que você conheceu a nossa igreja, quem te trouxe, como é que é a história? Eu conheci quando eu tinha 7 anos, meus pais se batizaram aqui. Cadê seus pais? Minha mãe não está aqui não. Ah, sua mãe não está aí, que bom.
E aí eu comecei a vir com eles para a igreja, ficava no IBCA Kids. Tá, então vamos lá. Aí você aceitou Jesus, quis aceitar Jesus na festa de tabernáculos. Onde foi essa festa de tabernáculos? Foi numa igreja interior. No interior. Aí você veio para cá e esse ano você retornou. Isso. E aí você aceitou Jesus de fato quando? Foi em março, eu voltei para cá, meus pais quiseram voltar aqui para a igreja, e eu aceitei durante o culto. Aceitou. E você está firme com Jesus? Estou. Como é que você fala isso para ele? Como é que você pode mostrar isso para a gente? Comprovar que você, de fato, é uma moça, uma jovem crente. Mudei totalmente minhas atitudes, por isso que eu fazia, não fazia mais. É mesmo? O que você vai roubava, matava? Não? Não, eu mentia com meus pais. É mesmo, é? Teu pai sabe disso? É mesmo? Você mentia? Mentia. Deixa eu entender, você não precisa nem falar assim. É aquele, pai, eu vou ali na casa da Mariazinha e ia para a casa da Verinha, é isso? Isso. É mesmo, coisa feia. É mesmo. Você dizia que ia para aula e ia para outro lugar, é isso? Não, aula não. A aula você ia mesmo, não matava a aula, não. É. Quer dizer que uma menina de 17 anos faz isso? É mesmo, é? Que mais? Que mais que você mentia aí? Vai ensinando para os Não, pais. eu só mentia, às vezes. Assim, não, Agora você não frequente. mente mais. Não, parei. Essa não é a primeira mentira, não, né? Mas mudou, né? Graças a Deus. O que mais? Busquei mais o Senhor bastante, passei mais a igreja também. Amizades que eu tinha também, que não me levavam a nenhum lugar. Deixei para trás, conheci gente nova, que tem já a cabeça certa. Estragada, que É. não dá para seguir. Irmãos, de fato, a gente fica, até brinca com as meninas, é uma brincadeira assim, mais para descontrair, né, irmãos? Que não é fácil estar aqui diante da congregação falando de si, né? Com a família e tal, dá o seu testemunho. Mas é interessante quando a gente pergunta essas questões, até para nós, como pais, vermos como nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos, sermos abertos, para que eles também tenham coragem de lidar conosco, né? Porque às vezes o filho está passando lá pelos momentos dele e nós não estamos ainda percebendo essa questão, né? Então é importante isso. Então é legal quando ela pode chegar aqui e dizer, olha, o Senhor falou comigo, eu mudei. Aquilo que eu fazia, as mentiras que eu falava, não faço, as amizades que eu tinha, eu não tenho mais. Isso é uma demonstração de Deus atuando na minha vida. Amém. Qual é o teu versículo preferido? Qual que você gosta? Tem um que fica em Lucas, 37, que fala que para Deus nada é impossível. Acho Amém. forte. Acha forte, né? Realmente, para Deus nada é impossível. Amém. E aí, pai? Está firme? Qual é a vontade dos irmãos? São favoráveis, levantem uma de suas mãos, contrários, o mesmo sinal. Não usar. Parabéns. Deus abençoe. Agora é a vez dos rapazes. Esses vão arrebentar. Samuel. É Samuel. Hein? Samuel e Marcelo. Vem cá, Marcelão. Samuel. Marcelo. Chega para cá. Isso. Marcelo. Vamos começar perguntando para o Samuel uma pergunta clássica. O que ele vai ser quando crescer, não é isso, irmão? Você está com que altura, Samuel? 1,80 e pouco. Aleluia. Que bonito, né, irmãos? É tão bom. O cara esticando assim, espichando. Você está com quantos anos? 16. 16 anos. O que você faz da vida? Trabalha onde? Estudo. Estudando aonde? Santa Mônica de Beto Ribeiro. Santa Mônica, lá com a mamãe, lá também? Que bom. E como é que está a sua história, Samuel? O que você está fazendo aqui? Bom, eu sou nascido e criado na igreja. Fui criado na Assembleia de Deus de Campo Grande. Aí quando meu irmão de 8 anos, o Thiago, nasceu, meu padrasto, que é o pai dele, morava aqui em Beto Ribeiro. Aí a gente se mudou para cá e começamos a frequentar essa igreja aqui. Aí a primeira vez que eu aceitei a Cristo foi há uns 5 anos, há uns 4 anos atrás, que a minha avó que me criava, ela faleceu. Aí eu vim à igreja, estava muito triste, estava chorando muito, e eu senti a presença de Deus me confortando. Foi a primeira vez que eu aceitei a Cristo. Primeira vez. E a segunda?
A segunda foi esse ano, porque eu estava afastado dos dogmas, eu não vinha muito. E o inimigo tentava me afastar mais ainda da igreja. Botava coisa na minha cabeça, botava outros planos. Aí, um dia em casa eu pensei, não é isso que eu quero para mim. Eu quero Deus. Aí eu estou começando a vir dos dogmas, estou tentando voltar, entendeu? E eu decidi me batizar. É a segunda vez que eu tento me batizar. Eu tentei me batizar com 12 anos. Aí meu pai falou que era para ter plena certeza disso. Eu fiquei meio em dúvida e hoje eu tenho plena certeza. Então você aceitou Jesus naquele momento da sua vida, agora vai aceitar Jesus quando mais? Não, só essa vez só. Amém. Não, Samuel, a gente brinca assim, mas você sabe que a gente tem que aceitar Jesus todo dia, né, irmãos? O Senhor, puxa, Senhor, eu te amo tanto que eu quero de novo. É uma realidade. Quantas vezes a gente está passando por vales, por momentos difíceis da nossa vida, e a gente tem que dizer, Senhor, eu quero renovar a minha confiança em Ti. E mesmo que a gente fale assim, aceitar a Jesus, a gente sabe que a gente aceita uma vez. E isso é suficiente. Mas todas as vezes a gente pode renovar a nossa fé, a nossa confiança. Viu, Samuel? Então, amanhã ou depois, quando você estiver passando por outro momento difícil, renove a sua confiança no Senhor. Diga para ele, olha. E você sabe que esses pensamentos, assim, fazem parte do momento da sua vida, de adolescente, de jovem, mas não deixe que esses momentos te afastem. Resista, porque o inimigo quer nos tirar, mas o Senhor quer que nós mantenhamos ali a nossa fé, a nossa confiança. Amém? Você tem alguma resposta de oração? Tenho. Eu tenho. A maior resposta de oração que eu tive foi o salvamento do meu pai. Amém. Meu pai, ele faleceu ano passado. E eu orava muito todo dia antes de dormir para ele ser salvo, para ele largar o cigarro. E ele foi fazer uma cirurgia cardíaca. E eu descobri, ele acabou morrendo de parada cardíaca e eu descobri que ele voltou a Jesus pouco tempo antes de fazer a cirurgia. Amém, glória a Deus. Isso era uma resposta de oração na sua vida. Em que coisa linda, né, irmãos? Mesmo que a gente não presencie, mas só em saber e que nós vamos nos encontrar, né? Quando estivermos reunidos nas mansões celestiais, nós vamos encontrar com todos aqueles nossos queridos que aceitaram a Jesus. Amém. Qual é o teu versículo preferido? Esse versículo veio à minha mente quando eu estava fazendo uma lição da escola bíblica dominical. Eu abri a Bíblia e foi a primeira coisa que veio e eu fiquei muito emocionado. É o 1 João 3:1. Veja como o nosso Pai do Celestial nos ama, pois Ele nos permite ser chamados de seus filhos. Fala mais devagar para o pessoal ouvir direitinho. Veja como o nosso Pai Celestial nos ama, pois Ele nos permite ser chamados de seus filhos. Pois Ele nos permite sermos chamados de seus filhos. Você conhecia esse versículo, irmão? Olha aí. Está lá na Bíblia, 1 João 3:1. Que bom, bênção de Deus. Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês estão chorando por quê? É alegria? É alegria? Que bênção, né? Então, orgulho de mãe, santo orgulho. Amém. E é orgulho de vó, que coisa linda, né? Não é bom isso? É que eu conversei com o pastor Marcelo que eu desejo ser jornalista. Aí eu gosto muito desses assuntos de eleições, essas coisas aí. Eu conversei com ele, as minhas opiniões, essas coisas sobre a Você vai votar na Marina? Eu não tirei meu título de eleitor. Sim, mas se você hoje, como jornalista, votaria na Marina. Sim. E para governador no Crivella? Uhum. Amém, que bom. Está aqui, perto aqui. Perto aqui. Está feito. Para deputado federal, você tem algum candidato? Não, mas eu tenho alguns candidatos assim que têm propostas boas, sabe? Olha, rapaz, propostas boas, hein, gente? O cara é sério mesmo. Não é só grande no tamanho, não. Já, por ser grande, já vê longe, né? Que bom. Qual é a vontade dos irmãos? Os são favoráveis, levantem as suas mãos, o contrário, meu sinal. Samuel, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Marcelão, vamos lá. E aí, Marcelo, tudo bem? Quanto tempo você está aqui? Pô, bota aí uns 8 meses. 8 meses, rapaz? Isso, 8 meses. 8 meses. Quem te trouxe para cá? A Sara. Quem? A Sara. Você fala assim baixo por quê? A Sara. Sara ali, né? E como é que você veio aqui? A Sara te trouxe aqui por quê? Não, então, eu não era da igreja antes. Aí nós nos conhecemos, aí tinha uma conversa com o pai dela, ele falou que antes de nós começarmos a namorar, eu tinha que buscar entender a palavra, vir pelo menos
conhecer escola bíblica, toda essa parte e tal. Então eu decidi começar, vamos tentar vir, então nós começamos a conversar juntos e ela foi me estimulando a vir à igreja e tudo mais e eu acabei gostando cada vez mais e ficando. Amém. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você aceitou a proposta do pai dela e dela? Sim, primeiramente. E não aceitou a Jesus? Não, então. Assim que... Olha lá, cara, tu vai ser batizado em nome de Jesus. Não é no nome do pai dela, não é no nome da Sara. Conta essa história direito, Marcelo. Assim que eu comecei a frequentar a igreja, teve o acampamento. Aí eu fui no acampamento do Docmus, aí teve um culto do Celinho, ao qual ele perguntou das pessoas que estavam presentes, que gostariam de vir à frente, e que essas pessoas que viessem à frente seriam abençoadas e que teriam a oportunidade naquele momento de ser batizadas pelo Espírito Santo. Então, eu decidi, por livre e espontânea vontade, de ir à frente, porque eu senti que naquele momento era a minha hora. Porque ano passado eu tive a oportunidade de estar indo numa igreja evangélica também. Antes de conhecer a Sara ou já conhecia? Antes de conhecer a Sara. Antes de conhecer, você já tinha ido a uma igreja evangélica? Sim. Mas pois lá era assim, os batismos eram feitos em um passeio. Tinha um passeio e eram feitos vários batismos. E teve esse passeio, mas eu não quis me batizar. Então você lá naquela igreja já tinha estado evangelizado, sentido o toque do Senhor, mas achou que não era o momento de ser batizado. Não. Aí você foi no acampamento dos Docos, o pastor Celinho pregou, fez apelo, você foi à frente e aí você sentiu que era o seu momento. Exatamente. Foi ali que você teve a convicção. Sim, eu tive essas duas oportunidades. Na primeira eu achei que não era a minha hora, pois até mesmo a congregação, eu ia, mas eu não estava me sentindo tão bem ali quanto eu me sinto aqui desde o primeiro dia que eu venho. Então, desde o culto do Celinho, eu acredito, tenho fé e busco cada vez mais, além de acreditar a palavra de Deus. Vamos lá de novo. Você não está aqui por causa do pai dela, tu não está aqui por causa da mãe dela, por causa da Sara, nem pelo Celinho. Tu está aqui por causa de quem? Estou aqui porque eu acredito na salvação do Senhor. Amém. Quem é que morreu na cruz por você, Marcelo? Jesus Cristo. Jesus, né? É por isso que... Porque ele está contando a história dele, a trajetória dele, né, irmãos? A igreja que ele foi primeiro, depois a Sara, vem para cá, vai no acampamento e tal. Ele está contando a trajetória. Mas o Marcelo entende claramente que é por causa do Senhor Jesus. E é isso que temos que saber, né? Porque amanhã ou depois, quando você estiver lá na escola testemunhando Jesus, o pessoal vai perguntar, por que você está na igreja? Eu estou porque o pai da menina disse que eu tinha que ir. Né? Não. Não é não, né? Não, estou lá porque o pastor Celinho fez o apelo, eu fui. Não, você não está lá por causa disso. Você está lá porque... Porque eu acredito na salvação de Jesus por mim. Você acredita em Jesus como meu Salvador, não é isso? Exatamente. Amém. Irmãos, Marcelo, você não vem de um lar evangélico, vem, Marcelo? Não. Sua família não vem de um lar evangélico e tal. Irmãos, é interessante isso, porque quando o jovem vem de um lar evangélico, ele tem um linguajar mais parecido com o nosso. E quando ele não vem, é muito bom que você percebe que a pessoa está aprendendo a falar e a viver como o crente vive. Amém? Marcelo, o que mudou na sua vida? Não, então. Antes, eu tinha o costume de sair. Saía frequentemente. Sair o que é, Marcelo? Eu tinha muitos amigos e todos eles, como nós estávamos na época de completar 18 anos, todo mundo tinha muita festa, essas coisas. Sendo que Então você saía para se divertir com os amigos? Tinha muita festa de aniversário, muitos 15 anos, muitas festas do mundo, que seria normal. Exatamente. Tá. Sendo que eu, a partir desse momento, tive que... Certos amigos eu perdi, sendo que 2 continuam comigo, mesmo eu não podendo frequentar a maioria dos lugares que eles vão atualmente, mas eles continuam sendo os meus amigos. Eu não os vejo frequentemente, mas nós mantemos contato via WhatsApp, via Facebook. Geralmente, assim, uma vez a cada 2, 3 meses eu consigo vê-los, porque realmente nós estamos... Mudou a história, né? Mudou o mundo. Eles estão no mundo de lá, eu estou no mundo de cá. Amém. É interessante isso, né, Marcelo? Que uma das coisas que a gente começa a perceber é que a gente não consegue mais compartilhar com eles a mesma história. Exatamente. A nossa vida mudou, né? Então, você entende que depois que você aceitou Jesus, a sua história de vida mudou.
E você teve alguma experiência de resposta de oração na sua vida, alguma coisa assim, Não, Marcelo? a minha única resposta, assim, primeiramente, foi justamente isso, pois eu pedia que, se esse fosse o caminho que ele realmente quisesse para minha vida, que ele me desse força para mim negar certas coisas que seriam oferecidas a mim. É verdade. Então, desde esse momento, foram muitas propostas negadas na minha vida. Amém. Verdade, né, irmãos? Mudar o caminho, a história. E Deus tem te dado força, não é isso, Marcelo? Exatamente. E a sua família, Marcelo? Seu pai, sua mãe, Então. eles concordam com a sua nova condição, postura na vida? A minha mãe, ela concorda. Ela não fala que sim e não fala que não. Então, concorda. Meu pai, eu converso bastante com ele, com as minhas tias e tudo mais, e eles concordam sim com a minha decisão. E é muito bom o apoio deles, saber que eles estão... Eles vão estar aqui no domingo? Sim. Vamos convidar, né? Para que isso seja uma realidade. Amém. Qual é o seu versículo, Marcelo? Então, a minha memória, ela é mais ou menos. Memória RAM, Mais ou memória... menos. Mas é 1 João 4, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês de Deus... Não, é isso. Filhinhos, vocês de Deus... Não, filhinhos, maiores... Não, maior é o que está em vós do que está no mundo. Isso. É por aí, né? É por aí. Pior é que eu venho falando esse versículo desde São João até aqui e eu errei. Desde São João. É memória RAM, é mais ou menos isso. Amém. Filhinhos, sois de Deus, tendo vencido o maligno. Não, esse é João. Isso. Mas, João, 1 João, capítulo 4, versículo 4. Se você já falou 1 Pedro, aí tá, mas tudo bem. É isso aí, mas... Falou João? Eu que estou no Pedro? Então tá certo. Ó, vocês estão prestando atenção, tá vendo? Mas o importante, Marcelo, é isso que você falou. Eu vim tentando falar de São João até aqui. É que a viagem é curta. Né? Se fosse mais não, você chegava aqui decorando. Amém. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Sara, você endossa? Como é que é isso? Você apoia? Apoia. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Marcelo? Qual é a vontade dos irmãos? Se são favoráveis, levantem uma de suas mãos, os contrários, o mesmo sinal. Marcelo, parabéns, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Irmão, vamos encerrar. Eu quero chamar todos que deram suas profissões de fé, que venham aqui para frente. Pode vir aqui para frente, Marcelo. Vem aqui para frente, para que depois, quando terminar o curso, os irmãos venham cumprimentá-los, possam abraçar. No domingo à noite nós vamos batizá-los. Os homens estarão voltando do retiro. E, meus irmãos, é uma alegria muito grande. Hoje nós estamos trazendo aqui boa parte dos adolescentes e jovens da igreja. E no mês de outubro, novembro, nós vamos batizar os jovenzinhos, as crianças da igreja, estão sendo preparados do IBC Kids. Então, para nós é uma alegria, porque aqui, irmãos, são os nossos filhos. E também é o resultado do nosso trabalho de evangelização na escola e tal. Então, é muito bom isso. Que Deus abençoe, que você não perca a sua visão, não perca a sua fé, não perca o entusiasmo, não deixe de compartilhar em casa, orar com os seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi com o pastor Amaury Jardim, foi pastor aqui na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, e ele disse assim para mim: eu levo meu filho para a igreja sempre. E ele dizia assim, sabe por quê? Porque eu nunca sei quando Deus vai estar falando no coração do meu filho. Então, às vezes, a gente acha que uma palavra que se libera em casa, na igreja, num dos cultos, no culto de oração, nos cultos, os nossos filhos estão ouvindo, irmãos. Naquele momento, aquela palavra entra no coração deles, eles entendem e aceitam a Jesus. Porque uma grande realidade é o seguinte: nem sempre os nossos filhos serão crentes, como nós somos. Porque a salvação, ela é individual. Então, o Senhor morreu por todos, mas é necessário que todos, individualmente, o reconheçam como Senhor e Salvador. Por isso que a pergunta aqui é: quando foi que você aceitou a Jesus? Não é quando é que o seu pai aceitou a Jesus. Quando você aceitou a Jesus, porque a salvação é individual.
Se você está aqui e ainda não aceitou a Jesus, você tem que fazer isso. Não importa se é a sua esposa, se o seu marido, se seu pai, se sua mãe, se o seu filho. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que abrir o coração e recebê-lo como Senhor e Salvador. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar encerrando o culto desta noite. E que o Senhor possa nos abençoar a todos. Possamos estar firmes. Já oramos pelos pedidos de oração que estão ali na salva? Então vamos orar agora. Levante a sua mão. Pai, muito obrigado por esta noite. Pelos louvores que cantamos, pelas ofertas que foram entregues. E agora, Senhor, por esses 9 testemunhos. Desses jovens, dessas meninas que vêm testemunhar de sua fé, cada um do seu jeito, cada uma contando, Senhor, como foi que lhe encontrou, como foi que o Senhor mudou as suas vidas, e nós te louvamos que isso sirva de edificação para cada um de nós, que nós saímos daqui como pais, como tios, como avós, glorificando o Senhor e orando por cada um deles. Pai, que possamos ter um compromisso de orar, cobrir as suas vidas, porque nós sabemos que vivemos dias maus, o mundo jaz no maligno, e que possamos orar para proteger a vida de nossos filhos, de nossos jovens, de nossos adolescentes, para que o Senhor possa estar sempre no centro do coração deles, que eles jamais se afastem de Ti. Nós os abençoamos. Oramos pelos pedidos de oração que são naquela salva de oração. Oramos pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. E que o Senhor nos abençoe e nos leve debaixo da sua graça. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre estes irmãos que aqui à frente estão. E sobre Israel de Deus espalhado por esta terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vem aqui à frente, dá um abraço e abençoar as suas vidas. Estou subindo a um lugar mais alto. Vejo aqui os pontos compassados em meus olhos. Vejo um futuro novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Alto. Eu já desisti de andar sozinho. Estou firme em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer.